nossa aula de geografia desta semana, página 157 a 173. Continuando a falar sobre campo e cidade, espaços integrados. Então, observe a sequência de imagens a seguir. Agora pense, o que a sequência de desenhos mostra? Em sua opinião, há ligação entre as atividades do espaço rural e do espaço urbano? Então, pense sobre isso. As relações entre campo e cidade. Você usa diariamente algum produto que venha diretamente do espaço rural? Qual? Consegue imaginar o caminho que esse produto percorre do espaço rural até sua casa? Para estudar mais sobre esse assunto, vamos observar a imagem a seguir. Identifique o que é produzido no espaço urbano e no espaço rural. Em seguida, faça o que se pede. Então, vamos responder as questões. Quais são os meios de transporte que circulam entre o campo e a cidade, Então, o trem, caminhões, carros, esse tipo de meio de transporte. Você usa algum desses meios de transporte para ir de casa para a escola, Então, se você vai de van, se você vai de carro, Como que você costuma ir de casa para a escola? Então, a 4, uma resposta pessoal. Você conhece alguém que transita todos os dias entre o espaço urbano e o espaço rural? Quem é essa pessoa? Qual meio de transporte utiliza? Então, às vezes na sua família, você tem pessoas, que trabalham de motorista de caminhão, que costuma levar ou trazer produtos do espaço rural para o espaço urbano. Então, procure pensar aí, conversar com alguém e escreva aí a sua resposta. Observe as setas na ilustração e responda. Quais produtos, em geral, o campo, a zona rural, fornece para a cidade? Então, as carnes, os grãos, legumes, frutas, verduras. E quais os produtos que a cidade fornece para o campo? Então, os meios de transporte, as máquinas, as ferramentas, os produtos industrializados, a tecnologia. Então, olhe lá nas setas, naquela figura da seta, que você vai conseguir identificar aí os objetos. Reescreva as frases, substituindo cada desenho pela palavra correta. Uma indústria de roupas localizada no espaço urbano, além da matéria-prima, que é o algodão, também necessita, para o funcionamento das máquinas, da energia produzida no espaço rural. As máquinas são usadas no espaço rural para auxiliar na produção e colheita do milho, que será transportado por um caminhão até o espaço urbano. Lá o milho será industrializado e vendido no comércio. A atividade pecuária é a característica do espaço rural, porém é no espaço urbano que encontramos a carne no comércio. No espaço urbano também encontramos produtos feitos de couro, como bolsa, cinto e roupas, que são bens produzidos com essa matéria-prima. Então, confira aí e corrija com atenção esse texto. Telecomunicações e transporte. Então, como nós vimos, o campo e a cidade são integrados. Mas de que maneira ocorre a integração entre o espaço urbano e rural? Como as pessoas circulam entre esses espaços? De que modo o território de um município está interligado? Você sabe explicar? Então, observe as fotografias. Telefones, celulares, rádios, televisores, internet são meios de comunicação que ligam o espaço rural ao espaço urbano. Para que haja circulação de produtos, pessoas e informações, os meios de telecomunicação e de transporte são imprescindíveis, são necessários. Você usa algum meio de telecomunicação ou de transporte no dia a dia? Quais? Escreva nas linhas abaixo. Então, essa resposta é pessoal, complete aí. Os meios de telecomunicação, então leia aí, O rádio, a televisão, o telefone, a internet, que acessamos por computadores, aparelhos como tablets e telefones celulares. Os meios de telecomunicação individual são os que proporcionam a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Esses meios auxiliam no comércio de produtos e nas atividades econômicas do campo e da cidade. Então, o telefone fixo, telefone celular, a internet.
meios de telecomunicação de massa, rádio, televisão, internet, sites de divulgação, notícias, são os principais meios de comunicação de massa. A tecnologia e os meios de telecomunicação. Atualmente, transmitem informações com muita rapidez, através dos recursos tecnológicos. Então, observe aí, adolescentes conversam por meio de aplicativo, torre de telecomunicações, mulher utiliza aparelho de telefone celular em ônibus. Povos indígenas e tecnologia. Já sabemos que a maioria dos povos indígenas vive de forma tradicional, de acordo com os costumes herdados dos antepassados. Porém, viver de forma simples e respeitar a natureza não significa que eles não usem recursos tecnológicos modernos. O poema abaixo brinca com essa realidade bem atual dos povos indígenas brasileiros. Então, leia o poema e depois responda as questões. Falamos sobre os meios de comunicação, vamos falar sobre os meios de transporte. As pessoas se deslocam de um lugar para o outro e levam produtos e mercadorias por meios de transporte. Os meios de transporte têm um papel muito importante nas relações entre o espaço rural e o urbano dos municípios e entre os diferentes lugares do Brasil e do mundo. Em geral, usamos 3 tipos: aéreo, aquático e terrestre. Então, observe aí e classifique os meios de transporte. Então, a moto terrestre, o navio aquático, o trem é terrestre, o avião é aéreo, helicóptero aéreo e essa outra embarcação aquático também. Então, são os 3 tipos de meios de transportes utilizados. Os transportes e as mudanças na paisagem. A construção de estradas, ferrovias, aeroportos, portos e terminais de carga, praças de pedágio, entre outros, transforma a paisagem. Muitas vezes, essa transformação pode causar problemas graves ambientais. Então, veja aí na figura 1, é um porto, né, no Rio de Janeiro. Figura número 2, a construção de uma ponte. Figura número 3, construção de um túnel. Que tipo de vias de transporte estão sendo construídas? Então, na imagem 1 é um porto, na 2 uma ponte e na 3 um túnel. E que tipo de transformação acontece? Então, na imagem 1 é uma construção no mar e afeta as áreas verdes próximas. Na imagem 2 é no rio e nas áreas verdes próximas também vai sofrer transformação, né? Estão construindo uma ponte, né, para atravessar um rio. E na imagem 3, na montanha, foi feita uma escavação, modificando o solo e as áreas verdes próximas. E você, já observou alguma transformação da paisagem causada por esse tipo de atividade em seu município? Qual? Então, por muitas vezes a gente vê, né, mexendo no asfalto, quebrando o asfalto, mexendo nas estradas, nas rodovias. Você já viu algum tipo de transformação acontecendo na sua cidade ou no seu bairro? Então, responda aí nessas linhas. Observando mapas, os símbolos. Empresa lança camisa com ícones que se comunicam em qualquer língua. Símbolos estampados na blusa indicam locais como banheiro, cafés e transporte público. A que se refere o título da reportagem? Então, o título da reportagem se refere à comunicação. Em sua opinião, esse produto é útil? Por quê? Sim, assim as pessoas conseguem se comunicar. Você usaria essa camiseta e por quê? A camiseta foi criada com o objetivo de auxiliar pessoas que não falam a mesma língua a se comunicarem, assim como nessa camiseta, para interpretarmos as informações de um mapa, muitas vezes é necessário identificar os símbolos representados nas legendas. O conjunto de vias por onde circulam os meios de transporte, estradas, rodovias, ferrovias, portos e hidrovias é chamado de rede de transportes ou rede viária. Então, neste mapa, nós podemos ver aí redes de transportes, né? Então, eu tenho lá
a legenda com as hidrovias, rodovias principais, ferrovias, aeroportos, portos, limites estaduais, limites internacionais, capital do estado, capital do país. Então, é um mapa aí onde a gente pode identificar onde que existem, né, por exemplo, linhas de trem, por onde os trens passam, quais são as rodovias principais. Então, eu tenho que observar a legenda e o mapa. A legenda dos mapas indica o significado do que está representado por meio de símbolos. Então, observe parte das informações da legenda do mapa anterior. Então, hidrovias são representadas por linhas azuis, rodovias por linhas vermelhas, ferrovias por uma linha preta cortada por risquinhos, aeroporto pelo desenho de um avião, porto pelo desenho de um navio. Então, assim eu observo a legenda e consigo entender o significado do mapa, né, do desenho. Agora veja o mapa da rede de transporte do estado da Bahia. Em seguida, identifique o significado das informações da legenda e complete a tabela. Então, corrijam aí os símbolos da legenda e os seus significados. O espaço urbano e o espaço rural são integrados pelas atividades econômicas. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o modo que essa integração acontece. Então, nós vimos que o campo desenvolve atividades como agricultura, plantações de frutas, legumes e verduras. Também a extração de recursos naturais. Desenvolve também a criação de gado. Tudo o que nós precisamos para nos alimentar vem do espaço rural. E no espaço urbano estão as indústrias que transformam os produtos e o comércio. Assim, campo e cidade se ajudam e ajudam as pessoas a viverem e se alimentarem. Observe com atenção a ilustração a seguir, circule os meios de telecomunicação e faça um X nos meios de transporte representados. Então, observe aí, se você observou mais alguma coisa, você pode estar colocando aí também. Então, corrija aí. Todo o conforto e agilidade proporcionados pelos meios de comunicação é algo muito recente. Há cerca de 80 anos, na época dos nossos avós ou bisavós, as notícias eram transmitidas por meio do rádio, jornais e revistas. Já as comunicações eram feitas por meio de cartas e telegramas. Pergunte a um adulto de sua família como eram os meios de comunicação quando ele era criança. Anote as respostas. Então, esta foi a nossa aula de geografia desta semana.